A ofensiva russa está em pleno vapor, mas será que as conquistas compensam o preço pago? Há meses ouvimos a mesma narrativa. Moscou avança, não recua, e o fronte parece inabalável. No entanto, mesmo nas mídias tradicionais, surgem dados que desmentem essa versão otimista. Analistas independentes e fontes ocidentais apontam que os últimos 2 meses foram os mais sangrentos para o exército russo desde o início da guerra. Cada palmo de terra ucraniana custa caro, muito caro. Mas por que as baixas são tão altas? E o que explica essa carnificina diária? Para chegar a essas conclusões, especialistas criaram modelos de análise semelhantes aos usados em previsões eleitorais nos Estados Unidos, como o famoso FIV 8538. A metodologia combina estimativas de perdas russas, tanto de agências de inteligência quanto de investigadores independentes, com variáveis como velocidade de avanço, intensidade dos combates, medida pela frequência de incêndios em zonas de conflito detectados por satélites, e até fatores demográficos. Incêndios civis são filtrados, restando apenas os que indicam confrontos reais. A declaração recente do secretário de Estado americano, Antony Blinken, sobre 100 mil soldados russos mortos desde o início da invasão é apenas mais um dado nesse cálculo. O modelo, porém, vai além. Considera que entre 40% e 60% das baixas não são registradas oficialmente. Os números, portanto, são ainda mais alarmantes. As estimativas variam entre 90 mil e 300 mil perdas totais, com 190 mil a 300 mil mortos. A cifra de 31 mil mortos apenas nos últimos 2 meses, que você provavelmente já ouviu, é a mais provável, mas o intervalo real pode chegar a 40 mil. Isso significa que a cada mês, a Rússia enterra o equivalente a uma cidade inteira de soldados. Para colocar em perspectiva, em 10 anos de guerra no Afeganistão, a União Soviética perdeu 15 mil homens. A Rússia hoje perde mais do que isso em um único mês. Outro paralelo assustador é a Operação Marte, durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Exército Vermelho sofreu 70 mil baixas em uma ofensiva fracassada contra os alemães. Na época, a relação de perdas era de 4 para 1 a favor dos nazistas. Hoje, as cifras russas estão no mesmo patamar, ou pior. E o que a Rússia ganha com isso? Quase nada. No ano passado, cada quilômetro quadrado conquistado custava 26 vidas. Agora, segundo dados do Instituto para o Estudo da Guerra, esse número pode ter saltado para 31. A Ucrânia recuperou cerca de 1.000 quilômetros quadrados desde o início do ano, mas o custo humano para Moscou é devastador. O avanço russo, embora acelerado nos últimos meses, continua lento. Para se ter uma ideia, um carro poderia percorrer o perímetro de 1.000 quilômetros em poucas horas. No ritmo atual, a Rússia levaria mais de 80 anos para ocupar toda a Ucrânia. Mesmo se o objetivo for apenas os 4 territórios anexados Donetsk, Luz, Kherson e Zaporíjia, mantendo as mesmas perdas, seriam necessários mais 5 anos de guerra. Nesse período, o número de mortos poderia ultrapassar 500.000. Mas por que as baixas são tão altas? A resposta está na estratégia suicida adotada pelo comando russo. Em vez de concentrar forças em um ponto específico para romper as linhas ucranianas, Moscou optou por espalhar suas tropas ao longo de toda a frente, atacando em dezenas de direções simultâneas. A ideia é desgastar as reservas ucranianas, forçar erros e encontrar brechas. O problema? Essa tática já falhou no passado, como durante a contraofensiva ucraniana de 2023, quando Kiev avançou em 3 frentes e os russos não conseguiram conter o ataque. Hoje a situação é ainda mais caótica. Exceto pelo setor de Kherson, onde o rio Dnipro serve como barreira natural, todos os outros trechos da linha de frente são alvos de ataques diários. Segundo relatórios do Estado-Maior ucraniano, há dias em que ocorrem mais de 50 investidas russas. A maioria delas é repelida, mas cada tentativa custa vidas. E não são apenas soldados em blindados, a maior parte das ofensivas é conduzida por infantaria desprotegida, muitas vezes em grupos pequenos, avançando a pé, como nas guerras do século passado. Vamos imaginar a rotina de um comandante russo. O alto escalão exige ataques constantes, às vezes dezenas por dia em um único setor. Cada operação exige reconhecimento, supressão da artilharia inimiga, coordenação entre unidades e drones. Mas na prática, o que se vê são tentativas desesperadas e mal planejadas. Um exemplo recente, em Chasiv Yar, uma unidade russa avançou com um BTRD veículo blindado de transporte, em direção às posições ucranianas. O resultado? O blindado foi destruído, e os soldados que desembarcaram foram aniquilados por drones carregados de explosivos.
Esse tipo de ataque, com apoio limitado, é a regra, não a exceção. A Rússia joga seus homens no fronte como se fossem peças descartáveis. Sem apoio de artilharia suficiente, sem cobertura aérea, sem inteligência precisa. A infantaria é enviada para morrer em ataques frontais, enquanto a Ucrânia usa drones, artilharia de precisão e defesas bem posicionadas para dizimar as ondas de assalto. É uma guerra de atrito, sim, mas onde um lado parece disposto a sacrificar tudo, menos a própria derrota. Novos recrutas para a linha de frente sem treinamento adequado, sem equipamento decente e, acima de tudo, sem a menor chance de sobrevivência. É uma engrenagem de desperdício humano, onde a única estratégia parece ser a de jogar corpos contra balas até que algo, por puro acaso, dê certo. Imagine a cena: um pelotão é enviado para tomar uma posição ucraniana sem apoio de artilharia, sem drones de reconhecimento, sem sequer um mapa atualizado do terreno. Os soldados avançam a pé sob fogo cruzado, enquanto os ucranianos ajustam suas metralhadoras com precisão cirúrgica. Quando, e se conseguem chegar às trincheiras inimigas, descobrem que não há reforços, que a munição está no fim e que a única ordem que recebem é segurem a posição. Mas segurar com o quê? Com homens exaustos, feridos, sem suprimentos? A resposta é simples: não se segura. O que era para ser um avanço se transforma em um massacre, e o que restar da unidade será jogado de volta ao moedor de carne na próxima ofensiva. E o mais cruel é que esse ciclo não tem fim. Os poucos que sobrevivem aos primeiros ataques são promovidos, não por mérito, mas por falta de opção, a comandantes de novos grupos de assalto. Homens sem experiência, sem tempo para aprender, repetindo os mesmos erros que mataram seus antecessores. É como se a Rússia tivesse decidido transformar sua guerra em um experimento macabro. Quantas vezes é possível enviar homens para a morte antes que o sistema entre em colapso? A resposta até agora parece ser indefinidamente. Os relatos de desertores e soldados como Roman Girchinchuk não são exceções, são a regra. Eles descrevem um exército onde a incompetência é institucionalizada, onde a covardia dos comandantes é mascarada por ordens absurdas e onde a única saída para quem não quer morrer é recusar-se a lutar. Mas recusar-se significa enfrentar a prisão, a tortura ou, em alguns casos, uma bala na nuca. Então os homens avançam. Porque no fim das contas, entre morrer agora ou morrer depois, muitos preferem adiar o inevitável, mesmo que isso signifique marchar para o fogo inimigo com os olhos fechados. E enquanto isso, a máquina de propaganda russa continua a vender a ilusão de uma operação especial bem-sucedida. Mas os números não mentem: para cada metro conquistado, dezenas de vidas são perdidas. Para cada posição tomada, outras são abandonadas por falta de homens para defendê-las. Para cada vitória anunciada, há uma contraofensiva ucraniana que recupera o terreno em questão de horas. É uma guerra de desgaste, sim, mas onde um lado está disposto a se desgastar até o último homem, e o outro, simplesmente não precisa. E é justamente essa pressa que condena os soldados russos antes mesmo de chegarem ao fronte. A preparação dos novos contratados mal ultrapassa 2 semanas, tempo suficiente apenas para aprender o básico dos assaltos, quando há instrutores disponíveis. Afinal, quem treina esses homens? Veteranos esgotados, muitos deles improvisados como formadores porque a linha de frente não pode esperar. Há exceções, claro, alguns batalhões recebem treinamento mais rigoroso, com simulações de combate e tiro real. Mas são casos raros que só confirmam a regra. Dominar táticas complexas em 15 dias é uma ilusão, e os resultados estão estampados nos relatos que inundam os canais de Telegram. Um deles é o de Yuri Belov, nascido em 2002, que assinou contrato em abril de 2025 e foi enviado para a 144ª Brigada Motorizada. Após 2 semanas de instrução, foi jogado em sua primeira missão de combate. Levou um tiro nas costas durante um ataque de drones, foi abandonado pelos companheiros sob fogo e dado como morto. Seu corpo nunca foi recuperado. Os próprios colegas admitiram que poderiam ter usado drones para localizá-lo, mas o comando proibiu, para não atrair a atenção do inimigo. A vida de um soldado vale menos que um vídeo de propaganda mostrando uma bandeira hasteada em um vilarejo vazio. Esse desprezo não é acidente, é política. O sistema premia não quem preserva vidas, mas quem avança metros, mesmo que à custa de pilhas de cadáveres. Oficiais são condecorados por conquistas que duram horas, até que os ucranianos retomem o terreno com drones e artilharia. Batalhões inteiros são dizimados em operações como a de Kurs, onde colunas de blindados foram incineradas em estradas sem apoio logístico. E os responsáveis?
recebem medalhas de herói da Rússia, como o general Krapov, ou são promovidos por coragem excepcional, leia-se, brutalidade contra prisioneiros e civis. Até comandantes medianos como o Major Mikhail Gukov são glorificados póstumamente, embora suas táticas tenham resultado em perdas evitáveis. Testemunhas descrevem como ele liderava ataques sem planejamento, expondo soldados a emboscadas. Quando questionado sobre erros, o discurso oficial é sempre o mesmo: ele estava na linha de frente com seus homens. Como se isso justificasse enviar recrutas mal treinados para a morte certa. A verdade é que a máquina de guerra russa não precisa de generais brilhantes, precisa de corpos para queimar. E o que mudou desde 2022? Nada. A mesma estratégia de desgaste, os mesmos erros repetidos, as mesmas medalhas distribuídas a quem sacrifica vidas em troca de avanços insignificantes. A única diferença é que agora, os ucranianos têm armas mais letais. Não são os tanques ou a artilharia que estão dizimando as tropas russas, são os drones. Um único FPV pode transformar um pelotão em uma vala comum em segundos. A relação entre mortos e feridos, antes de 1:3, hoje se aproxima de 1:1. A guerra se tornou um moedor de carne onde a tecnologia anula qualquer vantagem numérica. Mas enquanto Moscou insiste em enviar homens para a morte como se fossem peças descartáveis, a conta só aumenta. E o pior, não há sinal de que alguém no Kremlin esteja disposto a parar. Provas concretas. Basta analisarmos o relatório da Unidade de Sistemas Não Tripulados das Forças Armadas Ucranianas, divulgado pelo comandante Robert Madiar Brovdi. Não se trata de estimativas baseadas em vídeos aleatórios, cada alvo destruído é meticulosamente documentado, pois cada confirmação garante recursos para adquirir mais drones. E os números são brutais. Em junho, apenas essa unidade eliminou 4.251 militares russos, dos quais 2.548 foram mortos e apenas 1.907 feridos. A proporção, antes favorável aos feridos, agora inverteu-se, mais mortos do que sobreviventes. E isso é apenas o que uma única unidade de drones registrou. Em cada batalhão ucraniano, equipes semelhantes operam com a mesma eficiência. Um exemplo claro é o vídeo do 252º Batalhão de Assalto, que mostra como drones FPV paralisaram um avanço russo em Sumy. A cena é desoladora. Veículos blindados destruídos, corpos espalhados pelo campo, soldados abandonados à própria sorte. E essa é a realidade em todo o fronte. Mesmo que um russo tenha a sorte de sobreviver ao primeiro impacto, suas chances de escapar são mínimas. A evacuação médica antes possível em zonas de até 3 quilômetros, tornou-se quase impossível sob o fogo constante dos drones. Feridos que poderiam ser salvos acabam morrendo por falta de socorro, os famosos 300 viram 200 em questão de horas. E não são apenas os drones que agravam a situação. A incompetência dos comandantes russos completa o quadro. Em um áudio vazado, um soldado ferido implora por evacuação após ser atingido por estilhaços. A resposta do oficial? Um seco: não posso, estou ocupado. Enquanto isso, o jovem agoniza: não consigo andar. Por favor, avisa minha mãe que eu não consegui. A gravação termina com o som de explosões ao fundo. Histórias como essa se repetem diariamente, revelando uma cadeia de comando que trata seus homens como descartáveis. Mas o pesadelo não para por aí. Os drones também estrangularam a logística russa. Qualquer tentativa de reabastecimento é interceptada antes mesmo de chegar à linha de frente. O tenente-coronel Alexandr Karchenko, do batalhão Azov, descreve a situação com precisão. Os drones estão destruindo nossa logística. Posições a 5 quilômetros do fronte já ficam sem suprimentos, mesmo com cobertura de árvores. Por quê? Porque nossas rotas são previsíveis. Usamos poucas estradas e os drones ucranianos as monitoram 24 horas por dia. Quando um comboio é detectado, a taxa de sucesso dos ataques chega a 100%. E não há escapatória. No verão, seria possível criar rotas alternativas, mas a engenharia russa falha miseravelmente. A defesa eletrônica, quando existe, é ineficaz. Os motoristas de caminhões, uma das profissões mais letais do fronte, são enviados para a morte com informações desatualizadas. Em vídeos gravados por sobreviventes, vê-se drones FPV perseguindo veículos como predadores, transformando cada viagem em uma roleta russa. E quando um caminhão é atingido, as consequências são devastadoras. Munição explode, combustível incendeia, e os corpos dos tripulantes são reduzidos a cinzas. A resposta russa a essa crise? Desigualdade e improviso. Enquanto algumas unidades de elite recebem drones de última geração, a maioria dos batalhões opera com escassez crônica.
O analista militar Andrei Filatov, em um artigo para o Vzgliad, expôs a disparidade: alguns pelotões recebem 5 drones por semana, outros nenhum. Há unidades que parecem saídas de um vídeo de propaganda com equipamentos de ponta, e outras que lutam com o que têm, ou seja, quase nada. O resultado? Assaltos suicidas onde soldados são enviados para a morte sem cobertura aérea, drones ou apoio de fogo. E quando a Rússia tenta compensar com blindados, o fracasso é ainda mais evidente. Os estoques de tanques estão se esgotando, e a produção não acompanha as perdas. Em vez de modernizar a frota, o Kremlin opta por economizar veículos para possíveis conflitos futuros, como uma invasão aos países bálticos. Enquanto isso, os soldados descartáveis são enviados para a linha de frente em caminhões desprotegidos ou motos, vulneráveis a qualquer ataque. Em Sumi, por exemplo, os russos perderam quase toda a sua blindagem em poucos dias, sem conseguir avançar 1 metro sequer. Pior ainda, quando um tanque russo é finalmente empregado, ele se torna um alvo prioritário. Analistas estimam que em um recente ataque no eixo de Torsk, foram necessários 60 drones FPV para destruir um único blindado com sua tripulação. Um único tanque, que poderia proteger um pelotão inteiro, é sacrificado em minutos. Mas para o alto comando russo, parece não haver problema. Ainda há idiotas suficientes para serem enviados para a morte. E assim, a Rússia repete os erros do passado. Em vez de usar blindados para romper defesas, seus soldados são obrigados a avançar a pé, enfrentando campos minados, arame farpado e drones. Em vídeos que circulam na internet, vê-se colunas de motociclistas russos parados diante de obstáculos rudimentares, estacas de metal cravadas no chão, do mesmo tipo que detinha cavalarias na Primeira Guerra Mundial. Basta um drone para transformar a cena em um massacre. A lição é clara: a guerra moderna não perdoa a estupidez. Enquanto a Ucrânia investe em tecnologia, drones e inteligência, a Rússia insiste em táticas do século passado, sacrificando vidas como se fossem peças de um jogo. E o pior, não há sinal de que alguém em Moscou esteja disposto a mudar. Para o Kremlin, os soldados são apenas números, e os números, ao que parece, nunca acabam. Uma ilusão de solução. Os generais russos, em sua arrogância, viram nos motociclistas a resposta mágica para contornar os drones ucranianos, como se velocidade fosse sinônimo de sobrevivência. Motoinfantaria chamam, imaginando que um punhado de homens em 2 rodas poderia escapar da zona de morte e chegar às trincheiras antes de serem pulverizados. Mas a realidade, como sempre, é implacável. O problema não é a moto em si, é a estupidez que a acompanha. Qualquer vantagem tática que o veículo ofereça se dissolve no momento em que a artilharia ocidental entra em ação. Os sistemas de pontaria modernos não dão chance, primeiro ou segundo disparo, e o alvo é obliterado. Munições cluster transformam até mesmo formações dispersas em carne moída. E os motociclistas? São alvos perfeitos, desprotegidos, expostos, sem blindagem, sem apoio. Um desperdício de homens e máquinas jogados contra uma muralha de fogo que não perdoa. A Rússia insiste em repetir os mesmos erros, apenas trocando as peças do tabuleiro. Substitui a infantaria a pé por motos, mas mantém a mesma doutrina suicida: ataques frontais, sem inteligência, sem adaptação, sem respeito pela vida humana. Não há inovação, apenas uma tentativa desesperada de maquiar a incompetência com mais equipamento. E o resultado? Mais corpos, mais metal retorcido, mais fracasso. Enquanto isso, a Ucrânia não para de evoluir. Cada drone abatido, cada bateria de artilharia destruída, cada erro do inimigo é analisado e transformado em vantagem. A frase de Sergei Sternenko, "mude ou morra", ecoa como um mantra para quem luta pela sobrevivência. Para a Rússia, porém, a guerra não é uma questão de vida ou morte. É uma questão de orgulho, de vaidade, de um regime que prefere sacrificar seu povo a admitir a derrota. A capacidade de adaptação russa é risível. Sim, eles aprenderam a mover depósitos para fora do alcance dos IMARS. Sim, tentam improvisar defesas contra drones. Mas são ajustes cosméticos paliativos. O que falta é uma mudança radical: parar de tratar soldados como carne de canhão, planejar operações com inteligência, abandonar a mentalidade de atacar até vencer. Enquanto isso não acontecer, os generais continuarão enviando homens para a morte, seja em motos, a pé ou em blindados obsoletos. Enquanto desfilam suas amantes em aviões militares e ignoram os feridos apodrecendo em hospitais de campanha. Não há compaixão para quem escolhe ser agressor. Não há heroísmo em morrer por uma causa podre, comandado por criminosos que veem a guerra como um jogo de números. O paradoxo é cruel.
Aqueles que mais defendem a glória do exército russo deveriam ser os primeiros a exigir o fim dessa máquina de morte. Porque cada soldado morto é mais um prego no caixão do regime. Cada família destroçada é mais um motivo para se rebelar. A Rússia está sangrando. Centenas de vidas perdidas todos os dias, um ralo que só faz aumentar. E para quê? Para que Putin mantenha seu trono. Para que generais corruptos continuem enriquecendo. A única saída é a resistência. Desertar, fugir, recusar-se a ser mais um número nas estatísticas macabras. Se você ainda tem um pingo de instinto de sobrevivência, fique longe do exército russo. Se já está lá, fuja. A guerra não é sua. A derrota é certa. E a única vitória possível é a que começa quando você decide não morrer por eles.